Já são 21h06, graça e paz a todos. A Elma que estará coordenando, né, e compartilhando conosco a respeito deste assunto de educação financeira. Então, será durante 4 semanas e estaremos aqui nas próximas, contando com hoje, nas próximas quatro terças-feiras aí, eu creio que será uma bênção. Será algo bem prático, né? A gente bem assim para aplicação diária do nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos orar e eu vou dar algumas instruçõezinhas e ela já inicia. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, embora não no mesmo local físico, mas estamos reunidos de maneira online e sabemos que o Teu Espírito Santo está dentro de todos nós. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela vida da Elma, pela vida da Renata e pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite. Muito obrigado pela disposição delas em compartilhar aquilo que elas têm aprendido e praticado, e que seja uma bênção para todos nós também. Se porventura estejamos aí, algum de nós, passando por dificuldades, que a Tua palavra venha trazer luz a nós. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós cremos e acreditamos que a Tua palavra é a verdade para as nossas vidas. Então, que nesta noite possa haver libertação através do conhecimento. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu disse, será algo bem prático, né, de aplicação mesmo, e é provável que você tenha perguntas a fazer. Então, a Elma vai ter 40 minutos, a partir do momento que ela começar, eu vou aqui cronometrar, nós já até ensaiamos, e ela está indo muito bem dentro dos seus 40 minutos. Aí, depois que ela finalizar, a gente vai ter uns 10 minutos, 10 a 20 minutos, e a Renata vai responder algumas perguntas que vocês podem colocar no chat, né? Dentro do Zoom mesmo tem o chat, ou se você não ficar à vontade para colocar no chat e quiser mandar no WhatsApp do IBPA, só o pastor Samuel lê a sua pergunta e ele manda para a Renata ou para mim, ou você pode mandar também no meu número de WhatsApp, não tem problema, como você quiser. Se a sua, obviamente, podem surgir muitas perguntas dentro daquilo que ela vai falar. Então não vai dar tempo da gente fazer hoje, porque a gente gostaria de ficar nessa 1 hora para não estender e não ficar cansativo e todo mundo ter vontade de voltar semana que vem. Quando acabar aqui, nós vamos mandar esse material para vocês. Não exatamente na sequência, mas durante a semana esse material que será apresentado aqui vai para vocês pelo WhatsApp do IBPA. No final dele, nós vamos colocar todas as perguntas e todas as respostas. Então, independente de você mandar a sua pergunta hoje, você não precisa, se você, puxa, esqueci de mandar a pergunta, não deu tempo, pode mandar amanhã, depois, não tem problema. A Elma vai responder, a Renata, elas vão responder as suas perguntas e quando você recebeu o slide lá do material, ao final, todas as perguntas estarão lá, com todas as respostas, sem registrar o autor da pergunta, porque o importante é que a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Ninguém está preocupado em saber quem fez a pergunta. O importante é que a pergunta seja compartilhada e a sua resposta sirva para a edificação de todos, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e você vai poder perceber aí o material já no seu celular. Não fique preocupado se de repente ficar muito pequeno e eu já vou colocar o meu telefone aqui, meu computador no mudo e a Elma está com a palavra, tá bom? Deus abençoe, boa aula a todos. Graça e paz, espero que todos estejam me escutando bem. Ainda bem que eu estou sentada aqui, porque a mão está gelada, o corpo está tremendo, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz pelo apoio que eu estou recebendo de todos, né? Dos pastores aí, de cada amigo, de cada irmão em Cristo que está aqui, a gente está participando.
Na realidade, é um desafio para a minha vida, mas é um desafio para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E poder falar com vocês sobre educação financeira, porque eu sou fruto, embora a Rosana tenha falado aí do fruto bom, glória a Deus que é um fruto bom, mas assim, eu também sou fruto, no passado, de uma pessoa que financeiramente não estava saudável. E demorou um tempo na jornada de cristã para eu poder aprender. Graças a Deus que eu aprendi. Esses dias, então, que a gente passou por toda essa situação, eu resolvi fazer um curso para poder aprender um pouco mais, e aí até usei um termo, né? Que assim como se fosse a cortina aberta no meu entendimento para poder ainda aprender um pouco mais e entender, né? Como que a gente tem que ser, como que a gente tem que fazer para ter uma educação financeira saudável, né? E aí o tema da nossa... Então, vocês me perdoem se faltar algumas palavras, se vocês perceberem algum nervoso, mas nós temos muito assunto bom para ensinar, e como disse também a Rosana, isso que nós estamos fazendo não é um curso assim aqui que nós estamos compartilhando, mas não é um curso, como posso falar assim, um curso reconhecido por alguma instituição, porque na realidade a gente tem a oportunidade de aprender tudo sobre educação financeira quando a gente faz o curso do CRAU, que é disponibilizado para nós, né, pela UDF, e que agora eles nos deram a liberdade, a oportunidade de fazer o curso com pessoas de vários lugares online. Então, diante dessas nossas experiências aqui, dessas 4 semanas, quem sabe o curso do CRAU vai até aumentar mais o público para a gente poder aprender e a melhorar na nossa saúde, na nossa vida financeira, tá bom? Então, eu vou começar aqui, né, no slides 1, aí, acho que isso, que o tema é eliminar dívidas, esse vai ser o nosso tema de hoje, e aí, em seguida, eu coloquei uma frase, olha só essa frase, irmãos: Deus se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida. Ele deseja que cada uma delas seja saudável, inclusive a área financeira. Então, por muito tempo, eu estava assim, atrapalhada ou perdida, ou, como posso dizer, não estava estruturada, não estava administrando corretamente a minha vida financeira. Como já dei testemunho no último culto lá, eu até fui privilegiada, né, da escola dominical, porque depois que eu ministrei lá na escola dominical, em seguida começou a pandemia, os nossos estudos pararam, e aí a gente pensa que às vezes está desvinculado a nossa vida financeira de todas as áreas, de tudo que o Senhor tem para nós, né? E aí a gente fala assim, vida financeira não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que o Senhor tem para nós, como diz aquele versículo, né? Que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E então, até na nossa vida financeira, isso tem que acontecer, tá? E aí, partindo para o nosso próximo slide, que diz aí assim, sobre a origem da dívida. Então, eu vou ler aqui na minha cola, que eu estou aqui comigo, né? Que aí diz assim, que a origem da dívida a principal motivo, a principal desencadear é a falta de planejamento. A falta de planejamento que nos leva a várias consequências, né? Então, uma dessas consequências ou uma dessas causas é a nossa autorresponsabilidade. E o que é essa autorresponsabilidade? É a capacidade ou a competência de assumir, né, responsabilidade por cada evento, por cada situação, boa ou ruim do que nos acontece. Então, a dívida, ela é essa situação ruim que acontece. E eu penso que, assim, para a gente
ficar bem claro que quem causa dívida não é ninguém que causa dívida por mim ou por você. Quem causa dívida é nós. É lógico que tem uma série de fatores que influenciam pelo qual nós entramos dela. Nós não entramos, talvez, porque quisemos, né? Porque a gente quis, né? Mas o que acontece? Por falta, às vezes, de preparo, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, ela se torna uma causa, e aí uma causa que deriva aí sérios problemas. Então, isso que a gente tem que se conscientizar, que a causa da dívida é nós mesmos que fizemos ela ser desenvolvida na nossa vida. E, geralmente, quando a gente fala sobre dívida, a gente não associa, mas muitas crenças limitantes, como eu escrevi aí no slides, ou crenças negativas, né? Pode ser um fator forte para que isso aconteça, né? Para que essas dívidas tenham sido desencadeadas, para que essa responsabilidade que a gente tem que ter, este controle que a gente tem que ter, né, nessa área, né, na área financeira, desenvolva isso através dessas crenças, né? Então, o que essas crenças limitantes ou essas crenças negativas, como eu escrevi aí, né, no slide, é a forma de como cuidamos das finanças com base em experiências espelhadas, com base nessas experiências espelhadas que às vezes foram desenvolvidas pelos nossos pais, ou até mesmo por pessoas com quem a gente convive diariamente e que às vezes a gente não percebe, né, a influência que eles estão trazendo ou o peso que eles trouxeram ou estão trazendo sobre nós, tá? Bem, e aí eu coloquei algumas frases, né? A maioria das crenças são formadas na infância. Olha só, como que o problema às vezes é muito além do que o que a gente pode imaginar. Os pais podem ter desenvolvido forte influência na formação financeira dos filhos. Então, isso também infelizmente, eu vou me encaixar aqui em vários exemplos, mas hoje eu posso falar que legal que eu aprendi e estou, já dei o primeiro passo e já estou fora dessa dívida, né? Porque a dívida, ela é o primeiro passo que a gente tem que resolver quando a gente quer colocar a nossa vida financeira em ordem. E aí, eu lembro, por exemplo, que eu vim de uma criação que meus pais, eles viviam pegando dinheiro emprestado para resolver as coisas, né? Eles viviam falando que o dinheiro, por exemplo, não era suficiente para poder chegar no final do mês. E aí é quando tem aí esse monte de frase que vocês vão ver aí no próximo slides, né? Que a gente fala e que a gente não percebe o peso que isso pode estar trazendo para a nossa vida. Então, quais frases que seus pais falaram para você que até hoje elas podem estar registradas em sua mente? Algo muito, muito importante é de nós transformar, né? Por isso que às vezes tem muitos cursos que falam que curso de finanças é transformar, reprogramar a mente. Olha que coisa mais interessante. Isso vai de encontro até com o versículo de Romanos 12:2, né? Que fala assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, isso também vai de encontro com a nossa vida financeira. Crenças limitantes são resultados de interpretações negativas das experiências que vivemos. E olha quantas frases tem aí, ó. Dinheiro só serve para pagar conta, nunca sobra dinheiro, minha ideia é trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo o mal, o dinheiro é sujo, essa dívida é minha, o dinheiro não presta para nada, o dinheiro nunca sobra dinheiro, o dinheiro some de mim, eu não sei o que acontece com o dinheiro. E tem essas frases, e quando a gente começa a estudar, a gente vê quantas frases mais existem e que a gente pensa assim, não tem nada a ver poder falar uma frase assim, mas que por detrás dela, na realidade, ela tem um poder
e esse poder que ela tem está transmitindo do pensamento, né? Ela está transmitindo para nós o que a gente imagina sobre o dinheiro. Então, se a gente só tem crenças negativas, como é que a gente vai ter um bom relacionamento com o dinheiro para ter uma vida financeira saudável? Então, isso é muito importante, além dos outros pontos que eu vou estar aqui colocando, para serem transformados, para ser renovados na nossa mente, tá bom? Aqui, antes de eu colocar aqui qual a situação financeira de hoje, tem outras frases aqui que eu destaquei, por exemplo, né? Que é assim, não consigo economizar, sinto raiva do governo que rouba o meu dinheiro, a gente ganha pouco, mas se diverte, e por aí vai, tá bom? Dinheiro, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou começar a investir. Quando eu ganhar mais dinheiro, não vou ter mais problemas. Então, a gente pensa que isso não traz um poder sobre a nossa vida financeira, mas que a partir de hoje, através disso, a gente possa detectar que quando temos pensamentos assim, a gente tem que falar assim, não vou mais pensar desse jeito, eu vou ser renovada, né? Eu vou transformar essa crença limitante que não me pertence, que não foi o que Deus me deu, para poder ser transformadas em crenças corretas, que eu também vou aqui falar no final, tá bom? Bem, e aí a gente vai falar aí sobre como a gente detecta, né? Como está a nossa situação, como está a sua situação financeira hoje, né? Se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer aprender, e eu posso, sim, também sou este exemplo de que cada vez nesse tempo que eu busquei, que eu fiz as lições de casa do curso, cada vez que eu tinha a oportunidade de ouvir alguma palestra, eu me identificava com alguma coisa que precisava ser mudada, mas também eu aprendi alguma coisa. Então, foi por isso assim que eu falei assim, Deus, se eu tiver a oportunidade de compartilhar isso que eu tenho aprendido, para não ficar só para mim, eu vou ficar feliz, porque ao mesmo tempo que a gente está compartilhando, a gente também está por exemplo, fixando aquilo que nós aprendemos, né? E é isso, tá bom? Que eu quero estar aqui, poder ajudar e desenvolver nós como grupo. E aí, eu vou colocar aqui uma foto, né? Essa foto aí. Se tivesse um semáforo aí na sua frente agora e você conseguisse responder, quais desses 3 sinais ou dos 3 sinais irá refletir a sua vida financeira hoje? Quem é o responsável pela sua situação financeira que você se encontra hoje? Não botar culpa em ninguém. Pé no chão. A dívida, ela é uma consequência, né? Para a gente poder sair da dívida, não adianta deixar o desespero tomar conta de nós. A gente ouve, assim, muitos relatos. Eu sou um relato vivo de que, por exemplo, para me sair dessa fase, não é de um dia para o outro. Não adianta ficar angustiada, ansioso. Com certeza vai levar um tempo, mas esse tempo ele vai ser determinado pelo seu planejamento, pela sua organização, pelos seus objetivos, pelas suas metas. Eu descobri, assim, nesses dias de estudo, que, por exemplo, às vezes a gente tem dívida. Por quê? Porque nós não temos objetivos e nós não temos meta. Às vezes a gente tem sonhos, né? Mas se eu falar para você assim, você tem dívida porque você não tem sonho. Com certeza você aí do outro lado que está ouvindo isso, você já vai querer rebater e você vai falar assim, não, você está maluca, Elma. Eu tenho sonhos, o que eu não tenho é o dinheiro. Mas sabe que são os sonhos que nos ajudam a desenvolver os objetivos e as metas, né? Vamos aí colocar na ordem. Primeiro a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta para poder chegar naquele sonho. Então,
essa organização é que nos ajuda a poder chegar neste sonho. E é isso que acontece com a nossa vida financeira. Se a partir de hoje você tem sonhos e você pensa que esses sonhos são impossíveis de ser alcançados, então a gente tem que agora colocar o objetivo para esse sonho alcançar. O objetivo geralmente ele é de curto, de médio ou de longo prazo, e você precisa colocar as metas para você alcançar esse sonho. Então, se hoje o sonho, vamos falar do sonho de não ter dívida, o sonho de não ser endividado, o sonho de falar assim, hoje a dívida não me pertence mais, né? Isso é o começo de uma educação financeira para eu ser melhor nos dias que me restam sobre a face da terra, certo? Então, a gente vai ver aí. O primeiro, neste farol, o primeiro indicador do semáforo, qual é? É o vermelho. O vermelho, ele indica para nós que muitas pessoas hoje, na sua vida financeira, elas gastam mais, elas gastam além do que ganham. O amarelo é aquele que gasta tudo o que ganha. Eu estava aí nessa fase, eu gastava tudo que eu ganhava, né? E o verde é aquele que gasta menos do que ganha. E aí, eu falava assim para mim, né? Nessa fase aí do gasta menos do que ganha. Se sobrar, eu vou lá e guardo. E faço um pé de meia. Se não sobrar, não tem problema, tá bom? Então, aí eu quero que vocês aí avaliem vocês e vocês respondam. Qual dos 3 níveis você está aí do semáforo, né? E aí eu vou fazer, o Rodrigo pode deixar nesses slides, que eu também vou colocar aqui, vou fazer outro posicionamento. Se hoje você fosse dar a sua vida financeira, os seus bens, os seus rendimentos para alguém administrar, vou colocar aqui 3 pessoas. Para quem você daria todos os seus bens, os seus negócios, os seus rendimentos, né, as suas economias? Para quem você daria? Número 1, você daria para um administrador que gasta tudo que ele recebe para administrar, sem pensar em economizar, em guardar alguma coisa? Você daria para um administrador que ganha, que administra tudo que recebe e também, né, eu me antecipei, e não guarda nada, e não pensa, talvez em uma dificuldade, talvez em um sonho, em uma conquista? Ou você daria todos os seus negócios, os seus rendimentos para uma pessoa que sabe administrar, que tem sempre uma reserva, e essa reserva, ela é, sim, para sonhos, ela é para imprevistos, ela é para investimento, né? E às vezes, quando a gente fala em investimento, a gente não fala investimento só, quando fala investimento, muitas vezes a gente fala assim, investimento financeiro, dinheiro, para ter mais dinheiro. E investimento não é só ter dinheiro, né? Investimento é quando a gente tem um objetivo, um alvo de investir em nós mesmos, através de capacitação, de alguma melhora para o nosso meio, né? Quando eu falo assim, para o nosso meio, para a nossa casa, para um conforto melhor. Tudo isso é esse administrador que sabe ou que não sabe administrar, sou eu e é você. Sabe por quê? Porque foi Deus quem nos deu e é Deus quem nos dá esse recurso. Então, é isso que a gente tem que ter muita consciência. Além das vezes a gente ter crenças negativas, crenças erradas, ainda o que chega nas nossas mãos, o que o Senhor nos permite. E quando eu falo isso, é porque, por exemplo, no curso de Educação Financeira do CRAU, uma das primeiras lições fica muito claro que Deus, ele é o dono de todas as coisas, né? Deus não precisa de mim ou de você para ele poder administrar, mas Deus nos deu a confiança, através de nós, de sermos bons administradores. E se nós não somos, nós temos que aprender.
né? É incrível como aquele versículo da Bíblia que fala que nós perecemos, esse povo perece porque falta conhecimento. E também eu falava assim, imagina, eu não preciso de conhecimento financeiro. E esse versículo também, ele encaixa muito, muito bem para esse tema, para essa área da nossa vida. Porque quando nós não temos essa clareza de saber administrar, a gente comete muitos erros. E o curso, ele vem de encontro, né? Esse compartilhar, para a gente poder errar menos, né? Agora a gente pode pensar assim, então a Elma deve estar se sentindo, será que eu não vou mais errar depois do curso? Infelizmente, eu penso até que você vai errar, porque eu também errei. Mesmo nos anos, eu fiz o CRAU em 2012, nem tudo foi perfeito nesses já mais de 8 anos de experiência que eu passei. Mas eu confirmo, eu falo para vocês que, por exemplo, a minha vida financeira, ela melhorou 80%. E eu vou aplicar só os outros 20% do que eu pude investir e estudar e ver das coisas que precisavam melhorar, né? Então, embora, assim, hoje a gente já passou por várias fases, mas a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né? E aí, o que diz aí o nosso próximo slide? Né? Eu acho que o nosso próximo slide diz assim, ó, 4 erros mais comuns de pessoas endividadas. Espera aí que eu quero só ver se eu não esqueci aqui de falar nada em relação à situação financeira que a gente se encontra hoje, né? Eu coloquei só 4 erros, mas existem mais erros quando nós estamos passando por uma situação de dívidas. E a gente pode, eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de focar ele também, que um dos erros é quando em família a gente está passando por uma situação de dívida e que a gente não quer compartilhar ou com o cônjuge, ou compartilha com o cônjuge, mas não envolve a família, não envolve os filhos. Então, esse pode ser um erro, até o número 1 que eu coloquei aí, que é o focar em ganhar mais dinheiro, mas esse é o erro número 1, que a gente não compartilha. E a gente tem que tomar cuidado que quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira e estamos endividados, que às vezes o desespero ou a angústia, como posso falar? Ou a opressão, né? Vem tomando conta da nossa vida, ainda mais, por mais que a gente não queira, mas as coisas acabam acontecendo. Então, eu penso assim, que para isso acontecer, a gente tem que estar consciente, pé no chão, dentro da família, todos têm que estar unidos, né? E quando eu falo unidos, é assim, consciente do que está acontecendo, explicar, e aí não haver, como posso dizer, não haver por parte de alguém de casa, do filho menor, ou se ele está na fase do adolescente, ou do pai, ou da mãe, tirar proveito. Como que eu posso falar assim? Aquilo assim, eu faço alguma coisa, eu compro alguma coisa e eu não vou falar, porque eu estou passando por essa situação difícil, meus pais falaram que não é legal de eu comprar isso agora, então a palavra que está me vindo aqui é tirar vantagem, né? Então, isso não pode acontecer. Não sei se vocês, espero que vocês estejam me entendendo, se não estiverem me entendendo, por favor, escrevam aí no chat, porque aí eu sei que a Renata está lendo e eu posso retomar quando a gente estiver na hora lá de tirar as dúvidas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu coloquei 4 erros mais comuns das pessoas endividadas aqui, vou estar explicando cada um rapidamente, mas eu penso que a base é quando nós não compartilhamos dentro de casa a situação que está acontecendo, cada um atira para um lado para tentar resolver o problema e não tem uma linguagem comum para resolver, né? E aí, tirando este, que eu não elenquei, o número 1 que está aí, em focar em ganhar mais. Se eu não me engano, tem uma frase aí
um próximo slide que o Rodrigo pode passar e depois voltar, que diz assim: não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda com entendimento. Você atrai na vida financeira aquilo que você transmite através das suas palavras verbalizadas. Atrai para o seu entendimento a maneira como pensa. Por esse motivo, nós temos que reprogramar nossa saúde financeira partindo da identificação correta. Então, volta lá agora, Rodrigo, no slide. Então, por que eu coloquei essa frase? Porque é a maneira, às vezes, da gente pensar assim, ó, se eu ganhar mais, eu vou resolver este problema. Ó, se a empresa onde eu trabalho, ela reconhecer que eu estou me destacando, eu posso, então, resolver o problema. E não é isso. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que ser bons administradores naquilo que nos é confiado hoje e agora. Nós temos que estar ciente que, assim, Deus, Ele é o nosso provedor. Pronto, se hoje eu estou passando por uma situação de que financeiramente os meus rendimentos, eles são menores do que aquilo que eu preciso para viver, daquilo que eu preciso, olha lá a palavra, eu preciso, né? Eu necessito, não é eu desejo. Porque todas as vezes que a gente então, quando eu sei disso, eu posso falar assim, Deus, olha, o Senhor sabe hoje como está a minha situação, mas isso é o que o Senhor tem me confiado e eu quero administrar e eu não quero estar endividado. E eu sei também que a tua palavra diz que tu és Deus provedor. Então, eu vou descansar em ti. Então, isto é uma forma de eu estar transformando o meu entendimento, a minha mente. O outro erro é o erro de focar e eliminar as dívidas. A gente sabe aí em estudos, né? Eu não vou, assim, como posso detalhar, mas isso a gente está cheio, né? Quando a gente vê os noticiários, algumas coisas que a gente fala que a dívida, ela é a causa número 1 de tantas tragédias familiares, né? Separação, transtorno, brigas, né? Tudo isso. Então, quando a gente já sabe que a dívida, ela é algo, como eu escrevi aqui, é um assunto constrangedor, não é um assunto agradável, né? Não é legal, a gente às vezes não gosta de falar com ninguém quando a gente está nessa situação, né? E aí, a gente só fica falando assim, bem, eu necessito eliminar a dívida. E aí, a maneira como eu penso para eliminar essa dívida. Eu vou fazer um próximo empréstimo. Quando eu fizer isso, então eu vou resolver. E essa não é a melhor forma, né? A gente tem que sondar todos os detalhes para a gente não só focar na dívida e falar assim, eu tenho uma outra solução para eu poder sair desse endividamento e aí sim me planejar para poder sanar todas as dívidas, né? O item número 3 é quando a gente quer renegociar dívidas sem organizar financeiramente a nossa planilha de gastos. Então, às vezes, você já falou assim, eu já estou tão endividado que eu não sei nem por onde eu vou começar. Então, igual aquela música fala, né? Deixa a vida levar, a vida leva eu. Misericórdia, isso não pode acontecer conosco também, né? E aí, o que acontece? Aí você tá lá no meio da dívida, no poço, e aí ainda por cima, alguém, cartão de crédito, banco, loja, qualquer que for, né? Vai falar assim para você, olha, se sua dívida é tanto, se você tiver tanto, você pode, estamos te dando essa oportunidade de renegociar. E aí você, no seu empolgamento, na hora, você vai falar assim, eu aceito. Também não pode ser assim. Sabe por quê? Porque quando a gente vai renegociar uma dívida, a gente tem que saber se nós temos o pé para poder aceitar mais aquela renegociação, né? Para poder falar assim, bem, eu renegociei, como a gente ouve tantos relatos,
mas eu não estou conseguindo pagar. Então, acabou que isso pode gerar uma bola de neve ainda maior, né? Deveria ser bola de fogo, né? Porque bola de neve refresca, a bola de fogo é o que fervilha e que dificulta, né, na nossa vida. E o quarto, olha só, gente, isso é uma coisa que foi uma experiência prática na minha vida nesses dias. Não ter uma reserva financeira. E quando a gente fala não ter uma reserva financeira, isso é muito particular, de pessoa para pessoa. Essa reserva financeira não é a gente estipular nenhum valor e determinar para vocês que estão aqui ouvindo, porque cada um sabe como é o seu estilo de vida, como você está hoje, o que você planeja para o seu futuro, quanto que você precisa mensalmente para você poder sanar todas as suas contas. Então, a gente pensa assim, não precisa essa reserva. Então, isso é um erro. E um erro gravíssimo, como todos os outros, que a gente olha para ele, que a gente lê e fala assim, não tem problema, só de eu não ter dívidas já é uma vitória. Sim, com certeza, só de nós não termos dívida já é uma grande vitória. Mas a gente também tem que mudar essa concepção de que a gente não precisa ter nenhuma reserva, nenhum pé de meia. Porque essa reserva financeira são para tantas outras coisas que a gente sonha e que a gente quer viver, né? Bem, e aí, vamos lá. Agora, o próximo, aí a gente leu, né? A frase de que não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda com entendimento, que está aí dentro dessa explicação, dessa reserva de emergência, e nós vamos agora para o diagnóstico, né? Olha aí, diagnóstico financeiro é quando nós realmente sabemos em que pé estão as coisas na nossa vida financeira, tá? Então, o próximo slides aí, vamos ver o que está escrito. Olha lá, como que eu faço esse diagnóstico financeiro? E aí, muitas vezes, quando a gente está ensinando na aula do CRAU, né? Porque essa é a primeira vez que eu estou aqui falando com vocês sobre educação financeira, mas a gente fala isso no CRAU. O curso, por exemplo, ele é o meu maior, como posso dizer, suporte de falar através dele de experiência. E ele fala, não só ele fala, no curso, por exemplo, que eu tive a oportunidade de fazer nesses meses, eles falam que a gente tem que diagnosticar quanto é que você deve, onde é que está anotado, qual é a sua planilha de dívidas, ou não planilha de dívidas, mas a sua planilha financeira, a sua planilha de mensal, né, de gastos, como que está? Onde que está anotado? Sabe por quê? A gente já falou isso várias vezes, ou, né, mas com quem a gente já teve a oportunidade de compartilhar. Muitas vezes nós, ou eu no passado, eu era assim, eu recebi o meu salário, eu pensava assim, eu vou pagar isso, e eu vou ver o que acontecer. E aí, no outro dia, sabe que eu já não sabia o que eu tinha feito com os meus recebimentos, com os meus rendimentos, se bobeasse, né, o que eu tinha feito, eu falava assim, ixi, o dinheiro acabou, e aí? Então, esse diagnóstico financeiro, gente, ele é um passo extremamente importante para a gente, vamos falar assim, depois que a gente está estudando essa transformação da gente mudar, da gente se policiar os nossos pensamentos, do como a gente tem tratado o dinheiro na nossa vida, esse diagnóstico é o número 2. A gente precisa falar assim, como que tá? Como que tá o buraco, né? Como que tá a dificuldade? Como que tá a dívida, né? Esse registro de gastos no mês. E aí a gente precisa anotar o que gasta durante um período. A gente sempre dá a dica, faz isso por um mês, mas registrar é registrar tudo,
Sabe por quê? Às vezes a gente pensa assim, existem dívidas, que nem são dívidas. Todas as despesas mensais que a gente tem, que são despesas essenciais, água, luz, né? A conta do telefone, que seja telefone fixo ou que seja telefone celular, o condomínio, a prestação da casa, isso são gastos essenciais. Então, a gente tem que dar preferência para esses gastos, né? E a gente tem que anotar tudo. E quando eu falo anotar tudo, é a gente anotar, por exemplo, quanto que a gente gasta de transporte por mês. Se nós trabalhamos na rua, aquilo que às vezes a gente acaba gastando em almoço diariamente, ou no lanche, ou se a gente compra água, né? Quais são as tarifas todas? Elencar todas as tarifas que a gente paga. Tarifas do banco, tarifas de aplicativo, se você tem, contas, né, de TV a cabo, até mesmo, né? A gente coloca aqui comidas no final de semana, fast food, e por aí vai, gente. Eu sei que aqui no nosso grupo eu tomo muito cuidado para não, né, falar assim, eita, agora ela está falando que não é para fazer isso. Não, eu estou falando que a gente tem que diagnosticar anotando, registrando em algum lugar por um tempo. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ver como é que nós gastamos, como é que nós administramos, e aí a gente vai ter um susto, porque a gente vai até identificar como que nós fizemos o uso errado do dinheiro que estava nas nossas mãos, que muitas pessoas aí chamam de ralos de dinheiro. E voltando só um pouquinho atrás, que eu tento tomar cuidado nas nossas anotações aí, porque a glória a Deus que a gente tem vários irmãos empreendedores aqui no nosso grupo agora, né? Mas e aí? Elma, eu amo poder hoje ser contagiada por um irmão nosso que é empreendedor, abençoar a vida deles com o produto que eles fazem, né? Que eles vendem. Mas a gente tem tudo, gente. A gente tem que tomar cuidado. E quando eu falo isso, eu ouvi um testemunho, por exemplo, de um casal que, quando eu tive essa oportunidade de conversar com eles, eles colocaram uma coisa em ação. Eles falaram assim, que no final de semana eles tinham combinado de comer fast food, né? E aí eles falaram assim, então a gente vai reduzir o fast food dos 4 finais de semana para um final de semana. Eles entraram num consenso. Então, eu não estou falando aqui para vocês que é errado ou que não é. Aquilo que nós queremos alcançar rapidamente, e aqui o nosso assunto é eliminar dívidas, nós temos que nos empenhar. E a gente tem que ter bem claro que este empenhar é por um período de tempo. Sabe por quê? Para a gente poder, nos dias futuros, falar assim, saímos dessa situação, hoje nós estamos no degrau da escada, subimos, elevamos o nosso padrão de vida, no sentido de ter paz, de ter totalmente uma administração correta, né, da nossa vida, e aí fez um esforço, fez um sacrifício por um tempo, sozinho ou como família, para poder chegar a subir este degrau, certo? Espero que vocês estejam me entendendo. E aí, o último item é somar os gastos que estava lá, porque só quando a gente soma esses gastos, todos esses registros, é que a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Então, na dona de casa, lá no mercado, produto de limpeza é sinônimo de quantidade para poder desenvolver melhor qualidade da casa. Será, gente? Eu estou falando de dona de casa porque é uma área que eu mais domino, né? Mas e aí? E os irmãos que estão aqui? Depois eles podem também colocar o exemplo dele. Será que, por exemplo, a
a limpeza do automóvel, né? O que gosta de fazer, o prestador de serviço que vai lá na sua casa, que você pode se organizar para você poder fazer, para você economizar a mão de obra. E aí vai. O nosso tempo não vai dar, talvez, agora, mas a gente vai continuar compartilhando nos outros, certo? Bem, depois de feito isso, aí a gente consegue descobrir, né? Identificar esses ralos do dinheiro, que são esses gastos, né? Esses gastos que foram com desejo ou foram por necessidade, né? A gente consegue identificar esses supérfluos aí, que foram esses exemplos que eu dei. A gente consegue ter, e se você realmente fala assim, eu quero sair da dívida, você vai tomar consciência do que você está gastando e a maneira como você está gastando. Uma coisa tem que ficar muito clara. Nós nunca vamos sair da dívida se nós gastamos além, se nós estamos sempre no vermelho. Não é à toa que a expressão assim, eu estou no vermelho. Por que eu estou no vermelho? Porque eu acabo gastando além do que eu ganho, né? Se eu estou no amarelo, que é muito melhor do que estar no vermelho, mas ainda não está na situação ideal, porque a situação ideal mesmo é quando eu estou no verde. E eu vou contar para vocês que estar no verde é muito bom. Então, eu quero, assim, com essa ministração aqui rapidinha, eu quero contagiar, o desejo do meu coração é contagiar cada um de vocês a podermos aqui compartilhar, crescer, aprender, né? A sairmos da situação de endividados e olha só, pela fé, porque o Senhor já nos chamou para isso, é que às vezes a gente desconhece para sermos filhos prudentes, atenciosos, investidores, né? Filhos que exercem mordomia correta, como posso dizer aqui, filhos que ser sábios nos seus gastos. Amém? Eu agradeço, me perdoem se falei rápido, se acaba aqui atropelando alguma coisa, mas é isso aqui que eu tinha para poder falar nessa primeira aula para vocês. Elma, não falou rápido, não. Foi ótimo e foi dentro, super rigorosa aí com seus 40 minutos. Parabéns. Os irmãos estão meio tímidos e eles não fizeram nenhuma pergunta no chat, mas de repente alguém tem alguma pergunta que ele pode fazer ao vivo. Eu só vou fazer uma colocação e de maneira alguma é completar, mas a Elma falou sobre a prioridade, né, das contas essenciais, e eu gostaria de acrescentar que nós temos aprendido isso desde sempre com os nossos pastores e temos sido abençoados por causa desse ensinamento, que o dízimo, o nosso dízimo e as nossas ofertas, eles estão incluídos, né? E eu tenho certeza que a Alma vai falar sobre isso mais à frente. Eles estão incluídos aí na prioridade, né? Das nossas contas, daquilo que nós temos como essencial. Devolver os nossos dízimos e dar as nossas ofertas. Alguém gostaria eu vou tirar aqui eu vou deixar o slide na tela, porque se de repente você tiver alguma pergunta, nós temos 5 minutos para as 22 horas. A Elma obedeceu rigorosamente os 40 minutos dela, nós começamos 21h05, eu dei uma introdução, então você tem 5 minutos. Alguém gostaria de fazer algum questionamento antes da gente concluir? Se você quiser, você pode tirar do mudo e fazer a sua pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a Elma, então, que eu acho importante e talvez ajude
algumas pessoas. A Elma comentou a respeito da família estar envolvida na resolução desse problema. Então, às vezes, a gente está numa situação de dívida e não sabe como sair, o pai de família ou a mãe de família, enfim, um dos dois é o responsável financeiro da casa, ou os dois contribuem, os filhos também, a gente acaba não envolvendo a família. Quando você falou, Elma, de envolver, se por exemplo, o responsável, né, o chefe da família, o homem, ele é o que dá o direcionamento e tal, ele deve abrir para a família todas as suas, a família que eu digo, a sua esposa e seus filhos, tá? Ele deve abrir, e obviamente filhos já que entendem, ele deve abrir a situação para pedir ajuda, por exemplo, em questões de economizar naquilo que pode. Como você sugere que seja esse envolvimento da família para quem está numa situação complicada e não sabe por onde começar? Então, eu penso que, pelo que a gente já aprendeu, a parceria, ela é a número 1, né? Então, a gente não pode, embora, por exemplo, eu vou falar, a minha família é constituída, eu e a Samara, mas se eu estou passando por uma situação difícil, a Samara não pode me boicotar. Então, esse é o termo que eu queria falar lá nessa palavra. Não pode o esposo, a esposa, boicotar um outro, ou ter esforço apenas por parte de um. Porque a situação, ela traz conflito para todos do lar. Então, isso tem que ser uma coisa, assim, conversada, ter parceria, ter, como se fala, ter empenho dos dois, buscar por sabedoria, por ajuda, sim, com certeza. Quando eu falo buscar por sabedoria, primeira coisa é estar apresentando diante de Deus, se colocando. E quando eu falo buscar ajuda, se falta ajuda para o casal, como eu disse lá no começo, que tantas vezes a gente falar sobre o assunto de dívidas é uma coisa que é constrangedora, né? A gente não quer abrir para as pessoas. Então, quem que você pode chamar, que você é de confiança, não é falar para qualquer pessoa, para poder você ir lá e pensar que a pessoa está ajudando, e às vezes a pessoa está torcendo para que a sua situação piore, infelizmente, mais. Não é o nosso caso aqui, porque se a gente está aqui junto para aprender, é para a gente poder se ajudar. Mas então, Rodrigo, respondendo assim, a parceria, poder, sim, os dois, o casal, né, estarem conscientes, plenamente conscientes, juntos, para poder solucionar isso. E aí, dependendo da idade dos filhos, se eles têm entendimento, é lógico que você não vai falar para uma criança pequena, né, que fala, ó, papai tá, mamãe tá, né, nós estamos com o cartão de crédito estourado. Não, mas eu acho que a gente também não é aquela coisa de ensinar na frente de todo mundo, mas da criança saber, da gente poder ter sabedoria. E também, quando eu falo criança, do desejo que a criança tem. Então, de trabalhar com isso. É um desejo que a criança tem de querer ganhar qualquer coisa para ele, uma roupa, um sapato, um brinquedo. Então, agora, explicar, né? Vamos estipular um tempo e poder explicar para a criança. Hoje o papai precisa resolver outras coisas, né? Então a gente vai resolver junto. Assim que a gente conseguir resolver isso, nós vamos se esforçar para poder isso acontecer. E se é na vida do adolescente, também, porque às vezes os adolescentes, eles não sabem a situação, e também a família, por exemplo, eles não sabem e também não podem ter a atitude ou ação para poder ajudar. Então, a gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai falar, se possível, sobre formas de economia, né? Eu tenho aqui na minha cola. A gente vai falar alguns passos para sair das dívidas, né? E a gente vai falar sobre as crenças positivas, que é a gente ser transformado. E aí, quando a gente fala isso
das dicas de economia, isso, a família, é importante que a família esteja unida, esteja ligada, esteja todo mundo empenhado para poder sair dessa fase, né? Com várias formas de economia, desde do mercado, como usa os utensílios, quando eu falo os utensílios domésticos, desde de uma economia de água, de luz, quando a gente pensa assim, será que por um tempo a gente pode abrir mão dessa coisa que nos traz conforto? Faz de conta, tá, gente? Tudo isso é aquela coisa, em nenhum momento eu posso falar para você, você faz isso ou você faz assado. Não, é você que tem que se conscientizar e falar assim, por um tempo dá para a gente abrir mão disso, né? Dá para abrir mão, por exemplo, de uma TV por assinatura. Quando a gente coloca na ponta do lápis, agora, se você faz uma economia de uma TV por assinatura, um exemplo, tá? Você fala assim, nós brasileiros, infelizmente, nós não fomos educados ou a pensar a longo prazo, a gente é muito imediatista, né? A gente só quer as coisas para resolver na hora. Então, a gente não foi educado assim, se eu faço uma economia X, daqui a tantos meses eu vou ter este valor guardado para poder resolver uma dívida Y. Infelizmente, nós não fomos educados assim. Mas hoje a gente pode já, pela fé, ter essa mudança, essa transformação, e você vê onde, depois dos registros que você fez, por 30 dias, que você conseguiu ver toda essa administração, você pode falar, puxa, nós conseguimos economizar nesse item por um tempo, com a família toda estando ciente, para poder a gente resolver um outro passo ali, um outro problema ali. Deu para responder? Fui clara? Não fui? Foi ótimo. Então, irmãos, são 10 horas, né? 22 horas, passando já um pouquinho. A gente vai finalizar para você ficar com vontade de vir novamente na semana que vem. Muito obrigado a Elma, muito obrigado, né? Estou vendo que tem irmãos de Agudos, olha que legal. Tem gente até de outro país, gente, lá do Paraguai. Nós estamos muito chique. E estou vendo aqui a Ana de Agudos. Meu Deus, fazia tempo que eu não via a Ana. Ana, não vou contar como que eu te conheci, senão todo mundo vai saber que eu estou ficando velho, tá bom? Mas que bom vê-la, né? E eu creio que foi muito bom. Elma, obrigado pelo tempo, pelo ensino. Fica como lição de casa para todo mundo aí, você que vai vir novamente na semana que vem, esperamos que todos, né? Que você já faça o seu diagnóstico financeiro para a semana que vem você falar para a Elma se o seu como é que é o ralo financeiro tá indo muita coisa lá, tá tomando muito café, comendo muito misto quente na rua, enfim. E a gente vai ajustando aí. Vamos orar para a gente finalizar. Pai, nós te agradecemos. Muito pão de queijo. E te louvamos por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. E sobre esta palavra, nós queremos realmente te agradecer pelo ensinamento. Que o Senhor possa nos ajudar, que o teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, possa nos ajudar a renovarmos a nossa mente e aquilo que nós pensamos em relação a essa área tão importante das nossas vidas, que é a área financeira. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse tempo, te pedimos que tenhamos todos uma boa noite de sono, que essa semana seja uma semana ótima, e nós te agradecemos já crendo na vitória, e te agradecemos pela saúde de todos os irmãos que estão aqui participando conosco, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Se você quiser, não tem problema, a sala não tem tempo, né? Então, podemos deixar ela aberta um pouquinho aí para você bater papo, mas só quem quiser ficar, né? Para os irmãos se verem aí, há tanto tempo não se viam, então você pode abrir o seu microfone, cumprimentar à vontade, mas o nosso trabalho aqui está encerrado, tá bom? Para não ser cansativo. Um grande beijo a todos, Deus te abençoe. Se você quiser conversar, fica à vontade. Muito bom ver você.